Vou sim. Olá, então, boa noite! Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir a página para ser informado das futuras lives. Se você já é do canal, também seja bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa live de hoje, que é a continuação da live de semana passada. Conforme prometido, o doutor Fernando Silvério voltou de novo para terminar a sua palestra que iniciou semana passada. Na semana passada, ele fez uma introdução com 50 slides falando sobre o tema Nibiru. E hoje ele vai dar o complemento das informações, transmitindo novos slides, novas explicações. Antes de iniciar o nosso programa de hoje, boa noite, doutor Fernando Silvério. Dê sua palavrinha, 1 minuto, para se apresentar para os nossos telespectadores. Boa noite a todos os telespectadores da Crown TV. Né? É com muita honra que fui convidado pelo doutor Caio Mirabelli para fazer essa palestra, também pela doutora Cristiane, que é da Crown TV, para falar sobre o planeta Nibiru. Um tema controverso, né, para muitos, para outros já não é tão controverso assim, muitos já entendem que realmente esse planeta existe, que está a caminho, né, próximo. E, enfim, hoje nós vamos, a partir do slide número 51 até o número 120, e depois tem uns slides extras que eu programei. Aconselho a todos que queiram, né, vai estar na descrição a live número 1. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou entrar em técnicas, vou falar sobre os Anunnakis, técnicas da FEMA, técnicas de sobrevivencialismo, tudo isso. E no slide de 1 a 50 a gente entra na parte teórica de Nibiru, perante a Bíblia, perante os sumérios, perante tudo. E é bem interessante que as pessoas que não assistiram à primeira live venham a assisti-la depois para que possam melhor compreender a live de hoje. Né? Muitos me conhecem que podem estar aqui assistindo, sabem que eu sou estudante de astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou até com matrícula trancada por causa da pandemia do coronavírus. Devo retornar agora, ainda esse ano. Quando eu falo em tema Nibiru aqui, eu falo de pesquisas de aproximadamente 35 anos. Então, eu não falo em nome da Universidade de Santa Catarina, eu não falo em nome do curso de astrofísica da Universidade de Santa Catarina, que eles em nenhum momento citam esse planeta lá, não é falado no curso. Né? Então, só para deixar bem claro que eu não estou falando aqui em nome dessa universidade. Eu sou um estudioso independente do planeta Nibiru, que já vem estudando ele há algum tempo. Bom, na primeira live nós falamos, só para dar um pouco dos tópicos rapidamente, quais os telescópios que vocês poderiam adquirir para vê-lo, né? Fotos de Nibiru, coordenadas de Nibiru, linhas de movimento de Nibiru, posição de Nibiru no nosso sistema solar, posição de Órion, dele em relação à constelação de Órion, construção das grandes estruturas no mundo, como pirâmides, moais, esse negócio todo, né, que teriam sido feitos. Os seres humanos híbridos, né, Zacarias Sitchin, que foi o grande divulgador do planeta. Falamos também sobre Mesopotâmia e Iraque, que foi onde cresceu a civilização suméria e Anunnaki. Falamos sobre o grande astrônomo Carlos Munhoz Ferrado, um chileno, que conseguiu visualizar ele com o seu grande telescópio no Chile, isso em 1943, a 42 bilhões de quilômetros de distância, né, junto ao Sol Negro. Falamos também sobre o astrônomo Gil Brosen, né, que faz pesquisas hoje em dia. O doutor Carlos Munhoz Ferrado já é falecido. O astrônomo também, Dr. Sam, que é um astrônomo sírio, que inclusive ele se mantém até escondido, porque volta e meia, às vezes recebe ameaças e tal, e aí ele faz as palestras dele escondido. A relação do Nibiru com as passagens bíblicas, a construção dos bunkers e a construção de 129, até hoje,
129 cidades subterrâneas nos Estados Unidos. O para quê? Acredito eu que não vai ser por causa de uma estrutura nuclear, né? uma eventual guerra nuclear. Acho muito pouco provável. Alguma coisa tem a mais acima disso. Mas convém vocês verem o vídeo anterior para que vocês possam ter uma melhor análise, né? Só uma pequena interrupção. Para quem não pôde assistir ao vídeo anterior, a primeira palestra foi na quarta-feira passada, o link está disponível na descrição deste vídeo. E agora eu vou dar a palavra para o doutor Fernando Silvério começar a apresentar os slides e até o final do programa ensinando, educando e orientando. Boa sorte, doutor Fernando Silvério. A bola está contigo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, que a gente já falou sobre eles, mas é bom que faça uma revisão sobre os Anunnakis. Os Anunnakis são um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Os Anunnakis eram creditados como sendo descendentes de Anu, ou En, o deus sumério do céu, e a sua consorte, a deusa da terra. O mais antigo dos Anunnakis foi Enlil, né? O deus do ar, o chefe do panteão sumério. Os sumérios acreditavam que até Enlil nascer, a terra e o céu não haviam sido separados. Então, Enlil dividiu a terra e o céu em dois, e levou consigo a terra, enquanto seu pai Anu levou consigo o céu. Aí a gente entra um pouco na teoria de Gênesis da Bíblia, quando ela fala um pouco sobre a famosa terra plana, né, que muitos não acreditam, né? Então, em Gênesis, ele fala que o céu teria subido, as águas primordiais teriam sido suspensas por um domo, e esse domo, abaixo estaríamos nós, não é? Então, em Gênesis, na Bíblia, ele deixa bem claro que, no início, ele fez os luminares do céu, a lua, o sol, e tudo era escuro, ou seja, o espaço, e tudo isso foi construído dentro de uma sistemática. Então, o que os sumérios dizem nas suas placas é que esses deuses, para eles deuses, né, os Anunnakis, teriam construído toda essa parte, teriam feito a Terra com base nisso. Bom, são questões polêmicas, mas a parte de pessoas, mais uma vez eu falo que pessoas aqui que sejam religiosos, de qualquer religião, eu não estou adentrando nisso no aspecto religioso, estou adentrando dentro do aspecto histórico e científico dos sumérios e da raça Anunnaki. Sua relação com um grupo de deuses conhecidos como Igui não é clara. Às vezes os nomes são usados como sinônimos, mas no mito do dilúvio de Atrasis, e os Igui têm de trabalhar para os Anunnakis, rebelando-se após 40 dias e sendo substituídos com a criação dos seres humanos. Segundo as tábuas sumérias, né, que se encontram lá nos museus, guardadinhas, os Anunnakis teriam criado, através de alterações no DNA, né, de seres que já existiam no planeta, até a formação dos seres humanos, né? Então, a raça humana teria sido criada com base nessa alteração do DNA. Aí há uma discussão também com relação a que muitas das nossas partes de DNA estão inativas. Por que estariam? Alguma coisa tem. Então, alguma coisa no passado ali foi rompido e criou-se um novo estágio dentro dos DNAs que são o DNA humano atualmente. Eu não entro nesse aspecto, isso é mais uma questão de biologia, é mais mesmo para quem é doutor em biologia, ele vai mais ou menos entender essa questão de DNA, essa parte toda. Embora por vezes mantivesse nesse sentido em períodos posteriores, desde o período babilônio, médio é geralmente usado para referir aos deuses do céu coletivamente, assim como o termo Anunnaki, Anaúna, foi posteriormente usado para se referir aos deuses do submundo. Há quem diga que eles são seres reptilianos, e hoje até ainda estaria, conforme vocês vão ver na primeira palestra, vivendo intraterreno, uma parte deles estaria vivendo intraterreno na Terra. E outra parte estaria no planeta deles de origem, que seria o chamado planeta Nibiru, que também não viveriam na superfície de Nibiru, porque ela tem um óxido de ferro
tem uma concentração muito grande, por isso ele é vermelho. E então eles não teriam condição de vida lá, então eles teriam que viver intraterreno. E lá existiriam duas raças, né? Inclusive, sendo essa uma das raças, que seriam os reptilianos. No época de criação, diz que há 300 iguis do céu, ou seja, haveriam 300 raças, né, de tipos de reptilianos e outras extraterrestres que poderiam ter vindo aqui e que se fizeram presente aqui no planeta, né, em algum tempo. Bom, no slide 51, aí eu coloquei o nosso chamado disco alado. O disco alado, que é esse que vocês estão vendo aí ao lado esquerdo, ele aparece nas culturas egípcias e sumérias como a representação fiel do planeta Nibiru, porque ele é conhecido como um planeta cometa, segundo Carlos Munhoz Ferrada falava, o astrônomo, e ele fica como se tivesse duas asinhas do lado. Vocês vão ver muitos filmes de Hollywood com subliminares, onde eles botam aqui esse disco alado no braço das pessoas que estão fazendo filme, dos astronautas e tal, dando a representação de quem seria, que na verdade teria. Fernando, só uma. Fernando, doutor Fernando, uma pequena interrupção. Eu não sei por que tu ficou mudo. Eu não sei por que tu ficou mudo. Doutor Fernando, seu microfone ainda está sem som. Está sem som ainda. Continua sem som. Doutor Fernando, você está congelado. Por gentileza, sai e entra de novo. E agora, consegui entrar? Consegui entrar agora? Agora sim, agora o sol voltou. Prossiga. Prossiga de onde parou. Repete os últimos 5 minutos. Sim. Então, eles eram bom, aí nas placas sumérias descreve o sistema solar como eram 12 planetas, não é? Artefatos e tabuletas cuneiformes de argila e pedras encontradas no Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, relatam um planeta de onde vieram os Anunnakis, que, conforme informado pelos sumérios, eram descritos como hominídeos reptilianos. A órbita elíptica de Nibiru faz com que o planeta passe milênios totalmente invisível à observação no centro do nosso sistema solar, porque ele vem de sul para norte. Ele faz uma linha totalmente invertida em relação aos outros nossos planetas do nosso sistema. Isso foi falado, inclusive, na live 1. Nibiru pode ter provocado a extinção da vida em Marte, os vários dilúvios, inclusive o de Noé, e o fim da época dos dinossauros. O próximo slide, por favor. Bom, existe uma área no Google Sky, isso também foi até falado na palestra número 1, que está indisponível para visualização. Estava, eles até já retiraram essa indisponibilidade. A parte camuflada ficava ao sul da constelação de Órion, local em que se estima a localização de Nibiru, mas
que de nada adiantou, uma vez que, colada a imagem em infravermelho, como nós, pesquisadores, a gente percebeu que havia um objeto que era detectável atrás dessa linha. Por mais que eles colocassem essa tarja, houve essa detecção, com a mesma estrutura do astro intruso, que era Nibiru. Nibiru já se faz visível em alguns lugares do mundo, sendo confundido com um segundo Sol, como se pode verificar nas imagens ao lado. Então, nós temos até aquela música, Quando o Segundo Sol Chegar, né, do Fernando Reis, se não me engano, né, e que foi cantado pela Cássia Eller, e ele faz uma alusão justamente a esse planeta. Vamos lá, próximo slide, por favor. O jornal Washington Post entrevistou, na ocasião, o cientista-chefe do IRAS, Gary Neugebauer, do JPL IRAS, Jet Propulsion Laboratory. Desculpa o meu inglês, não sou muito bom nisso. Um corpo celeste possivelmente tão grande como Júpiter foi encontrado na direção da constelação de Órion, por um telescópio em órbita. Tudo o que posso dizer é que nós não sabemos o que é isso. Todos os governos sabem sobre isto, e eles estão tomando providências para sobreviver à passagem do planeta, que seria, no caso, Nibiru, e que está se aproximando. Eles sabem que eles não poderão salvar a todos, portanto, somente salvarão aqueles que acharem que vale a pena salvar. Isso foi o que foi descrito na época aí pelo chefe do IRAS. Ou seja, não seria nem muito... para nós isso aí não seria nenhuma novidade, basta ver o filme 2012, basta ver o filme Impacto Profundo, em que Hollywood realmente há uma seleção de pessoas, nesse caso, em caso de algum tipo de catástrofe, né? Principalmente se for uma passagem muito violenta de um planeta extremamente magnético, né? O próximo, por favor. O planeta Nibiru fica a 60 AU, né, que são unidades astronômicas do Sol Negro. Possui uma órbita elíptica alongada para atravessar o nosso sistema solar. A inclinação orbital de Nibiru é de cerca de 30 graus com relação ao nosso plano solar ou da elíptica, né? Quando Nibiru atravessa nosso sistema solar em movimento retrógrado, algumas vezes ele desloca os planetas, causando perturbação generalizada. Neste processo, sua passagem é rápida, levando apenas algumas semanas ou meses. Ele tem a cor vermelha e uma coma cheia de detritos espaciais, sendo rodeado por várias luas. Nibiru foi descrito pelos sumérios como disco alado. Quando Nibiru aproxima-se do sistema solar interior, quando ele se aproximar, ele irá acelerar rapidamente por debaixo da elíptica, passando por trás e por baixo do Sol, antes que ele passe por cima da elíptica num ângulo de 33 graus. Ou seja, quando ele chegar perto do nosso Sol, ele vai fazer uma espécie de um efeito estilingue. Vum! Ele vai passar. Só que ele não vai, evidentemente, nesse efeito estilingue, ele vai acelerar. Ele vai depois manter a trajetória para ir embora. Porque ele vem, depois ele retorna e vai lá ter novamente com o Sol Negro. 60 unidades astronômicas, é só vocês multiplicarem uma unidade astronômica, é como dar ao Sol, são 150 milhões de quilômetros. Então, vocês multiplicam 150 milhões por 60, vocês vão achar a linha de rotação de Nibiru. Também eles falam aqui de 30 graus, está o sistema solar, ele desloca... E os detritos. Ele também chama de coma. Coma para a astronomia é uma cauda de um planeta. Então, quando eu falar coma aqui, você já sabe que é a cauda. A cauda dele seria do tamanho, pelo cálculo que foi feito na época pelo Carlos Munhoz Ferrada, equivalente a uma unidade astronômica, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Vocês imaginam uma cauda cheia de detritos espaciais, com 150 milhões de quilômetros de detritos, né? Seria um grande coletor de lixo espacial. O próximo, por favor. Bom, aqui, não menos importante, eu vou só pincelar, porque nas minhas palestras anteriores eu tinha mais de 600 slides. Infelizmente perdi, na época não tinha isso na nuvem, né? Não existia isso, ainda essa questão de nuvem e tal.
E dentro desses slides, eu falava um pouco de cada situações dessas aqui, né, que era para efeitos de palestras, de começar de manhã, workshop, fazer parada de café e tal, meio-dia almoço, depois até a noite, depois perguntas e respostas. Aí, inclusive, até o Dr. Caio, nessa época, tinha me convidado para fazer uma palestra lá no Amazonas, se não me engano, no teatro lá em Manaus, até para uma questão indígena lá, que tinha se interessado pelo assunto. Infelizmente, na época, eu não pude ir, não é? E hoje eu vou um pouco pincelar sobre a FEMA. A FEMA é um departamento que foi criado para questões das catástrofes mundiais. Não, mundial não, dos Estados Unidos, perdoe-me. Então, o que ocorre? O poder dela é tão grande que ela tem o poder de retirar o presidente, baixar o Congresso americano e a Constituição Federal ser suspensa por tempo indeterminado, a Constituição Federal dos Estados Unidos. Só para vocês verem a questão do poderio que a FEMA tem. Bom, eu vou ficar devendo depois de pegar a Carta Constitutiva da FEMA, para um dia botar aqui numa próxima palestra, um dia e tal, e dentro da Carta Constitutiva vocês vão ver os poderes que eles têm, ou seja, um grupo de homens, depois eles vão tomar um poder e vão controlar os Estados Unidos, dada algum tipo de catástrofe. Entre essas catástrofes que ele estaria esperando, justamente poderia estar incluída essa questão do Nibiru. Então, a NASA ela instalou um telescópio no Polo Sul, e aí eu pergunto, se o movimento dos nossos planetas estão dentro de uma linha que gira em torno do Sol, para quem está lá no Polo Sul, um telescópio virado para baixo, só se fosse para captar algum corpo celeste que eles desconfiassem que poderia existir. Porque não tem lógica você botar um telescópio virado para uma dimensão que você praticamente não vai ver nada. Vai ver estrelas, vai ver outras coisas, mas não vai ver o que você vai pesquisar lá embaixo. Não existe. Então, na verdade, quando eles colocaram isso, inclusive o Vaticano, o telescópio dele, né, que está instalado no Arizona, eles justamente estavam fazendo isso para o estudo desse planeta. Né? E esse estudo, tenho certeza, ele vem desde 1983. Eu comecei a pesquisar mais ou menos esse planeta em 85. E na época nem tinha muita coisa. Aqui no Brasil não tinha internet, não tinha nada, era orelhão de ficha, era tudo muito complicado. A gente ia na Biblioteca Nacional, muito pouca coisa tinha, praticamente quase zero. E na década de 90, com a entrada do Netscape, é que a gente conseguiu, do navegador Netscape, conseguimos avançar um pouco mais, e aí a partir de 2010 mais ainda, porque aí já várias pessoas começaram a entrar em pesquisa em nível de mundo inteiro. E na época, em 1983, o presidente Ronald Reagan falou que, inclusive, quem falasse isso nos Estados Unidos, você poderia até ser preso, né, sobre o tema Nibiru. A NASA está observando Nibiru agora a partir de seu novo telescópio do Polo Sul. Numa área do Polo Sul, relatam que, bom, eles verificam isso lá e o que eles falam em relação, que também consta na Bíblia, em outros lugares, né? Na Bíblia fala em 144 mil eleitos de Deus, eu acredito que possa ser 144 milhões ou 1 bilhão 440 milhões. Tudo isso depende de uma série de interpretações que cada pessoa que fez a descrição da Bíblia, que foi descrevendo ela, usou uma terminologia. Eu acredito muito pouca gente para ficar na Terra, 144 mil pessoas, dado uma catástrofe qualquer. Acredito muito pouco nessa teoria. Acredito que pudesse chegar a 1 bilhão 440 milhões, por exemplo. Né? Então, o que pode dizer, que alega-se que 2/3 da população poderia sofrer, né? E vindo até, inclusive, a ter falecimento, e os outros 2/3 sobreviventes estariam expostos a radiações, a uma série de situações. Bom, isso são questões que não são teorias. Ainda não está nada comprovado nesse sentido que a gente possa definir isso como uma verdade. Né? Então, são teorias. Mas, em vista do que o planeta já vem sofrendo com a proximidade desse planeta, né? Com o que ele já vem sofrendo, né? Os terremotos, vulcões entrando em erupção, desastres
cataclismos, a gente já pode perceber que realmente pode haver uma complicação mais à frente, né? À medida que ele for se aproximando cada vez mais. Bom, vamos lá. É o próximo, por favor. Aí nós vemos terremotos que têm acontecido no nosso planeta em grande intensidade na escala Richter, né? O próximo. Aqui eu deixei a escala Richter, né? Que vai até o ponto 9, mas ela pode chegar a 10. Em 10 seria a ira de Deus, como a gente fala. Ou seja, em 10 você praticamente derrubaria, praticamente eu acho que onde fica restrito a um quarteirão, você derrubaria metade de um país, dependendo da situação e onde ele fosse propagado, e o tempo de duração do terremoto poderia realmente ser muito complicado, né? O próximo. Terremotos no Brasil. O que acontece? No passado, o Brasil era praticamente conhecido porque ele está dentro de uma placa tectônica, quase que ele fica no meio da placa inteiriço. Então, ele pouco tinha esse problema de terremoto. Mas com a expansão dos terremotos no mundo inteiro, que hoje, desculpa, está na faixa aí de 300 mil terremotos, né? No mundo inteiro, uma média de 1.000 por dia. Então, agora até, inclusive, o Brasil vem sendo afetado nesse sentido. O Brasil teve 248 tremores de terra em 2020, outros 30 apenas em janeiro deste ano, de 2021, onde sismógrafos registraram terremoto de 4,7 graus no município de Barcelos, estado do Amazonas. Sorte que era lá no meio lá da floresta amazônica, então pouco se sentiu. Mas imagina, 4,7 já é considerável, já é um terremoto considerável, né? Que é considerado ainda para muitos tremor de terra e não um terremoto. Mas eu já considero aí, na faixa de 5, já um terremoto. O próximo, por favor. Anualmente, ocorre cerca de 300 mil tremores em todo o planeta, muitos deles não são percebidos. Esse fenômeno ocorre em diferentes intensidades e intervalos de tempo. A seguir, confiram uma lista dos maiores terremotos registrados ao longo da história em distintos lugares do planeta. Bom, eu não coloquei aqui porque ficaria muito extenso e não seria aqui o caso hoje, para isso seria mais para uma palestra de dia inteiro, né, onde estaria explicando várias situações, como terremotos na Grécia, isso e aquilo, fazendo comparativos. No ano de 2020, foram registrados mais de 21 mil meteoros, informou o professor Dr. Carlos Jung, que também é diretor científico da Brazilian Meteor Observation Network, a Bramon. Então, também foi registrado aí cerca de 21 mil meteoros, né, caindo aqui em nosso solo, não é? Muitas dessas informações que eu estou passando para vocês vão encontrar no G1, em outras questões na internet. Bastando botar aqui 21 mil meteoros, tal, vocês vão encontrar a reportagem lá tranquilamente. O próximo, por favor. Atualmente, há mais de 500 vulcões ativos no planeta Terra. Estávamos restritos até uns anos atrás a um pouco mais de meia dúzia, agora já são mais de 500. Né? A maior parte deles com atividades modestas, como expelir gases, cinzas e pequenas rochas, por um período variável. No entanto, as grandes erupções também ocorrem com relativa frequência atualmente. Próximo. Aqui vemos a questão do clima extremo que nós estamos enfrentando hoje. Aí o pessoal fala que é por causa do gado que com o seu peido faz com que haja o efeito estufa, que as fábricas estão fazendo o efeito estufa. Eu tive até um amigo que outro dia entrou em contato comigo e me questionou e perguntou se isso não poderia, em vez de ser a aproximação desse planeta, né, se não poderia ser provocado pelo próprio homem. Eu expliquei para ele o seguinte: bom, vamos então entrar aqui dentro de uma teoria. Nós estamos nessa pandemia, vai fazer agora, muito próximo, em novembro, 2 anos dessa pandemia. Nisso aí, milhares e milhares de indústrias no planeta faliram, fecharam, outros comércios deixaram de existir e uma série de situações. Bom, partindo-se da teoria que se você tem milhares e milhares de indústrias fechando, seja ela uma pequena padaria, seja ela uma grande indústria que de repente não suportou os impactos da pandemia,
Então, ela deixou também de lançar ao ar muita coisa, não é? Então, partindo desse princípio, onde milhares e milhares de indústrias fecharam as portas e faliram no mundo inteiro, por que ainda continua piorando mais a situação do caos climático? E aí ele não soube me responder isso. Ele falou, realmente, eu acho que você está certo. Porque doutor Fernando, Sim. Desculpa interromper. Deixa eu só dar uma mensagem rápida para o amigo e os telespectadores. Hoje, a minha avó está fazendo 81 anos, então eu vou precisar me retirar. Você está autorizado a continuar a tua palestra. Vai dando slides aí. E quando terminar o programa, a Cris, a nossa assessora, vai te informar para você encerrar o programa hoje, esclarecendo a Matrix, ok? Tá bom, então. Feliz aniversário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Então, sucesso e vai continuando a palestra aí. Vai dando os slides aí. Boa noite a todos, um forte abraço. Bom, o próximo slide, por favor. Aí nós vemos a representação, então, do clima extremo ainda, muito calor ou muito frio. O próximo. Aí, na questão do Nordeste brasileiro, também a seca da água, né? Ou seja, nos nossos grandes reservatórios estão diminuindo rapidamente em quantidade de água, e já se fala, o governo no Brasil já se fala em pequenos apagões aí no final do ano, que poderão até, baseado aí em usinas termoelétricas, de repente, não acontecer, mas pode acontecer, né? O próximo. Aqui, enchente, por exemplo, que deu na China, por exemplo, pessoas ficaram dentro de um vagão cheio de água no metrô e a morte não se deu por sorte. E olha que a China, em 1000 anos, não tinha tido nada catastrófico nesse sentido, né? Nós estamos falando aí de países que já há muito tempo não tinham esses problemas, entre esses e outros. Aqui, o próximo. Nós vemos uma representação das placas tectônicas, né, no mundo inteiro. O próximo. Aqui, por exemplo, nessa movimentação das placas, nós vemos que o Brasil, por exemplo, ele está meio que solidificado em cima de uma placa tectônica, mas ele não passa por cima de nenhuma rachadura. A África também estaria meio poupada nisso. Então, o continente sul-americano, mais ou menos, eu falo mais do Brasil, porque o Chile já está muito próximo da divisão das placas tectônicas, e o continente africano, hoje, em teoria, teriam que estar mais ou menos dispensados de vários problemas, mas não estão. Por quê? Porque justamente alguma coisa está acontecendo que está alterando o planeta, né, como um todo, ou seja, algum magnetismo, alguma coisa está influenciando na atmosfera do planeta, no seu movimento, em tudo, né? E daí essas grandes catástrofes estão ampliando cada vez mais. Mais uma vez falando que isso tudo são teorias de estudos meus. Ninguém é obrigado a acreditar, e quem quiser, é aquilo que eu falo. Não gostei, acho que isso não é interessante, tá o trash, lixo, né? Porque são estudos que vêm sendo feitos e comparativos com a proximidade, o que está acontecendo no planeta. O próximo, por favor. Próximo slide. Aqui a intensificação da tempestade magnética solar. Nós tivemos há pouco tempo 2 grandes tempestades magnéticas do Sol sobre a Terra, que causou até alguns problemas aí na área de telecomunicação. O próximo. Inversão dos polos magnéticos da Terra, já está sendo muito debatido isso, que a Terra, eles falam que alguns centímetros está havendo aí uma inversão dos polos, né? Eu acredito que essa inversão esteja se intensificando, mas aí teria que ser objeto de estudos mais profundos para saber quanto mais da proximidade, quanto mais da inversão, né? Porque dentro de uma teoria dos terraplanistas, a Terra sendo assim, ela faria essa inversão assim, né? E, sendo a Terra um globo, ela faria isso aqui, ao contrário, né? De norte para sul.
Bom, vamos lá. Próximo. Inversão dos polos. Tá, o próximo, por favor. Aí, com o aquecimento global e com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, nós cada vez teremos mais, vamos experimentar mais calor, não é? Então, o que é que ocorre? Daí eu dizer que muitas das vezes, tanto se fala nessa questão do meio ambiente, nessa questão do efeito estufa, nessa questão da queima de árvores, por exemplo, de uma série de coisas, como fator principal disso aí, da questão do aquecimento global, quando na verdade talvez não seja por aí o caminho. Aí basta ver o comparativo que eu fiz da questão da pandemia, porque nós teríamos tido reduzido brutalmente em nível mundial a emissão de gases, face a muitas empresas que fecharam, indústrias e tudo. Então, como pode ainda continuar ampliando cada vez mais os efeitos catastróficos do nosso planeta? Bom, o próximo slide. O aquecimento global e enfraquecimento do campo magnético da Terra pode ocorrer isso. Mas, mais uma vez, na teoria, que esse aquecimento poderia não se dar interno, poderia ser de fatores externos ao nosso planeta, que esteja fazendo com que, com a inversão do polo, esteja havendo grandes catástrofes, e essas catástrofes estão se ampliando cada vez mais, derretendo geleiras, fazendo secas, e uma série de situações. Agora o próximo, por favor. Bom, nos países ditos aí de primeiro mundo, a construção de bunkers disparou. Isso numa questão de 10 anos para cá. Elas dispararam. Inclusive, eles têm usado muitos silos antigos, que não mais são usados silos nucleares, né, de mísseis nucleares, e estão fazendo bunkers embaixo da terra. Com o objetivo de abrigar, evidentemente, os que podem comprar um espaço daqueles num bunker, porque aquilo seria uma espécie de cidade subterrânea ali, né, com toda uma série de fatores para alimentação, água e tudo que vocês possam imaginar. Então, essa questão dessas construções dos bunkers, ela se ampliou muito no mundo inteiro, inclusive Nova Zelândia e tudo, para onde grandes bilionários têm comprado grandes estruturas dessas. E o porquê seria? Não é? Para que comprar um bunker ou construir um bunker se nada vai acontecer por causa de uma guerra nuclear? O bunker também estaria exposto, porque se um míssil nuclear explode, dependendo da queda e do raio de ação, ele pode também atingir, impactar profundamente qualquer situação que esteja abaixo da Terra. Isso não quer dizer que um bunker vai funcionar para efeito nuclear. Ele pode funcionar para uma outra questão de catástrofe, mas não para questão de míssil nuclear, a não ser que esteja muito abaixo da Terra, realmente a quilômetros abaixo, e que realmente, mesmo com a pancada em cima, não impactaria. Né? O próximo. Aqui mais uma questão dos bunkers, né? Próximo slide, por favor. Bom, Nibiru pode estar movimentando asteroides no cinturão de Kuiper. O que acontece? Nós temos visto atualmente muita queda de asteroides no planeta. E isso aí, agora é comum se falar isso na televisão e até na internet vocês veem muito. Nibiru hoje está passando, ele saiu da constelação de Capricórnio e, segundo o Dr. San, teria entrado na constelação de Sagitário, já adentrando, segundo ele, né, o cinturão de Kuiper. E com essa entrada, com o magnetismo dele, esses asteroides estariam sendo lançados à frente. Ou seja, haveria uma grande chance de nos acertar, tendo em vista que, quando ele passa, por exemplo, passar por Júpiter, né, o único planeta que nos dá suporte de grandes impactos na Terra, por exemplo, seria o planeta Júpiter. E se ele estiver à frente, e o que ele estiver à frente estiver sendo lançado contra a gente, Júpiter não segura mais nada, ele estará atrás. Então ele não vai ter mais poder nenhum de segurar nenhum tipo de impacto de eventuais coisas maiores que possam vir na direção dos planetas do nosso sistema solar, entre eles a Terra. O próximo. Aqui, com o magnetismo de Nibiru ocasionando a inversão dos polos magnéticos da Terra, poderão ocorrer tsunamis gigantescos. O pessoal, outro dia, até inclusive
falou comigo que tinha visto uma entrevista aí do nosso ministro da Economia, ele falando aí que 80% da costa brasileira é banhada a isso, e que poderia haver um tsunami. Aí outro até falou comigo, pô, e esse comercial do Bradesco novo, que pô, não tem nada a ver com a Olimpíada, o cara vai lá, estimula aquele deus lá embaixo, que é agora até me esqueço o nome dele, e aí o cara provoca um grande tsunami na costa e tal, a ponto de levar os barcos. Então, ou seja, o que poderia ocasionar essa questão dos grandes tsunamis? Seriam a questão realmente de um corpo externo também movimentando, invertendo os nossos polos ou movimentando nosso planeta de alguma forma, não é? Bom, o próximo. Aí eu deixei o cruzamento cósmico, né, de Nibiru com relação ao nosso Sol e ao nosso planeta, né? Ele vem de sul para norte, a linha dele é elíptica, ela se movimenta totalmente ao contrário em relação aos nossos planetas. O próximo. Temos aí o telescópio Lúcifer, né? Alguns dizem que ele nos chama Lúcifer, a maioria diz que esse aqui é o nome que ele tem lá no Vaticano, né? Telescópio Lúcifer do Vaticano, localizado no Monte Graham, no estado do Arizona, Estados Unidos, para observação do planeta Nibiru. Esse telescópio, segundo diz, ele foi instalado lá com esse objetivo, de acompanhar esse planeta, né? O próximo. Aqui está o telescópio do Polo Sul, que eu já mostrei anteriormente, né, para observação. Agora o próximo. Muito provavelmente, antes da passagem de Nibiru, seremos arrebatados por seres extraterrestres e suas naves para nossa proteção. Ora, se as placas sumérias falam que há 500 mil anos atrás e posteriormente, os Anunnakis, toda vez que Nibiru passava aqui, eles vinham até a Terra, provavelmente leva-se a crer que outros seres intergalácticos existam, né? E que também possam também estar visitando constantemente o nosso planeta. A Rússia, ela detém um livro que já foi vazado, se não me engano, na Deep Web, e depois armaram um jeito de tirar ele do ar, né, que tinha 500 raças alienígenas, que os russos têm esse livro catalogados por eles, com fotografias e tudo, ou seja, de naves que teriam caído e tal. Mas, por incrível que pareça, esse livro depois ele veio para a internet nossa e depois ele desapareceu, foi retirado, né? Ou seja, eu até já tinha estudado mais da metade dele, inclusive na época, e aí eu não conseguia mais porque não tinha como baixar, eles não botavam num sistema que você conseguisse baixar o documento, não é? Bom, o próximo. Eu recomendo para as pessoas que se interessem por esse tema, né, de estudarem sobre seres extraterrestres, em especial o comando Astar Sharon, para uma melhor compreensão do tema Nibiru, né? Bom, o próximo. Agora nós vamos entrar numa questão de sobrevivencialismo. Bom, como estarmos preparados para toda e qualquer catástrofe no nosso planeta, independente que seja Nibiru, não é? Que seja um apagão. Há pouco tempo agora atrás, eu vou botar até nos slides extras, nós tivemos aí um evento, né, que falava sobre esse grande apagão digital que poderia acontecer, inclusive na internet, no mundo inteiro, onde ficaria... E com essa internet fora do ar, ainda poderia-se, dentro desse apagão, por exemplo, dar um apagão geral, até em termos de rede elétrica e tudo, porque muitas das coisas são controladas hoje em dia também eletronicamente. Então, poderia vir a ocorrer isso, né? Bom, enfim, vamos começar aqui. Aqui abaixo eu vou botando alguns kits que eu acho interessante vocês terem. Eu tenho na minha casa. Tive muita sorte de o ter, porque quando veio essa pandemia do coronavírus, que por incrível que pareça, fizeram um teste em setembro de 2019 para uma eventual pandemia viral, e em novembro, por incrível que pareça, apareceu essa pandemia do coronavírus. Uma coisa interessante, né? Agora eles fazem um teste em julho a respeito de um possível, boto 58 cidades no mundo inteiro, para um respectivo apagão que desse mundial. Aí, será que o próximo ataque agora seria isso? Já seria um vírus digital? Né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso.
Pode ser uma coisa de louco, mas, por exemplo, graças a eu ter estoque de gás, com segundo bujão extra, estoque de alimentos, estoque de uma série de situações, eu consegui atravessar toda essa pandemia com a minha família, praticamente, sem precisar quase de ir a supermercado nem nada. Então, tudo aquilo praticamente quase que nos isentou de estar numa linha de frente aí, perto do vírus. E, claro, né, como nós temos problemas de comorbidade, estaríamos mais expostos a ter esse problema de vir a ter um falecimento, alguma coisa, ou alguma gravidade muito maior com relação ao vírus. Bom, vamos lá. O próximo. Aqui eu falo água, principalmente água. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 10 galões de 20 litros de água, agora mesmo eles terminaram, aí amanhã eu estou mandando vir mais 10, eu vou sempre repondo. Até porque isso também tem uma validade, esses plásticos e tal, que os envolve, a água, né? Essas bombonas têm uma validade, então você tem que estar sempre de vez em quando trocando e tal, porque senão perde a validade e depois você não tem como repor outro, ou então tem que pagar muito mais para poder comprar outro e jogar aquele fora. Né? Próximo. Cisterna, muito importante. Hoje eu tenho uma cisterna que chega de 30 a 40 mil litros d'água enterrada. Então, essa cisterna, por exemplo, é interessante que quem puder... Fernando, eu moro em apartamento, então mantenha lá a água lá como você tem para você poder puxar. Mas eu vou dar uma técnica agora aqui no próximo para quem mora em apartamento. Quem tem casa, faça uma cisternazinha, 5 mil litros d'água, 10 mil litros, que você vai precisar ter água. Porque você vai precisar de água para fazer os alimentos, para poder se banhar, higienização, para você poder tomar remédio e sobrevivência mesmo. Além daquela água mineral que você pode ter em estoque, você precisa disso. O próximo. Aqui tem uma bombona de calha de chuva. Por exemplo, você que mora, por exemplo, em apartamento, é possível que você faça uma adaptação usando essas tubulações e crie tipo um grande funil que possa captar, por exemplo, deixar o mais próximo possível da área de serviço do seu apartamento. Então, choveu, aí essa bombona aqui ela é 250 litros. Já ajuda bastante no eventual problema de falta d'água, se você está no seu apartamento, se der uma falta d'água e, por exemplo, lá a SEDAI parou de mandar água, por exemplo, porque as bombas não estão funcionando por qualquer motivo de apagão elétrico, isso ou aquilo, né? A companhia de águas. Então, você pode utilizar, por exemplo, a captação de água de chuva. O próximo. Bom, aqui eu boto aqui, para purificar a água para consumo humano, recomendo-se colocar 2 gotas de hipoclorito de sódio com concentração de 2 a 2,5 para cada 1 litro d'água. Isso aqui vocês compram. Geralmente vende em farmácia e tal. É muito bom vocês terem isso guardado em casa. Fernando, enchi minha bombona d'água e tal, mas ela é imprópria para consumo, porque eu captei pela calha. Você vai lá, enche 1 litro ou 2, se tiver aquelas garrafas de água de 2 litros, coloca lá 4 gotinhas de água e espera por 10 minutos. 10 minutos depois, sua água vai estar purificada e você pode bebê-la com a sua família tranquilamente. Não é? O próximo. Aqui também tem uns comprimidos que é vendido, eu acho que até em casas de ração vende, se não me engano. Esses comprimidos eles são vendidos com o objetivo também de purificar a água. Aí você vai lá, joga 1 ou 2 ali dentro, aguarda uns 10, 15 minutinhos e a água está pronta para o consumo. Esses comprimidos eles são muito usados também para quem faz camping, né? Que faz aí, que fica aí às vezes longos dias aí no meio do mato e tal. É muito usado. Próximo. Gás. Muito importante vocês terem. Bujão de gás de 13 quilos, por exemplo, quem puder ter 2 bujões é interessante. Porque 2 bujões, por exemplo, para mim, é eu e minha esposa. Então, ele garante aí quase 5 meses aí de uso. Então, por exemplo, com 2 bujões, eu teria 10 meses de utilização de gás. Né? Fernando, eu moro em apartamento e ele lá é gás natural. Compra um desse aí de 8 quilos, de 5 quilos, é interessante você ter. Né? Também tem outros modelos que eu vou dar agora que também podem ajudar bastante quem mora em apartamento que tem problema com gás natural. O próximo, por favor. Aqui nós temos o chamado gás de camping, mas ele dura pouco, ele não dura muito.
O ideal é vocês terem aquele camping lá atrás, aquele lá geralmente vai dar aí para vocês terem. Vocês podem ter um fogãozinho desses, né, de camping em casa, até porque o outro vai estar ligado na rede geral, se tiver com alguma falta de gás ou o que for, e aí vocês pelo menos têm sempre um sobrevivencialismo, né? Então vocês teriam como fazer uma comida, um chá, alguma coisa, ainda que não seja lá aquela comida que só vai ter uma boca ou duas no máximo para fazer, mas seria interessante. O próximo. Aqui eu boto uma estrutura de lampião de azeite, que é muito interessante a pessoa ter, é fácil de fazer, é só pegar uma garrafinha dessa que tem, fura em cima, aí essas latinhas que tem de refrigerante, vocês cortam, faz essa parte onde vai entrar o pavio, coloca o pavio lá dentro com azeite, você vai ter uma duração aí de pelo menos 16 horas, 18 horas aí, se ficar ligado direto. E isso é muito importante se vier um tipo de um apagão, alguma coisa assim nesse sentido, por algum tipo de catástrofe, né? Próximo. Velas, importantíssimo. Velas vocês vão ter que ter porque ninguém vai querer ficar no escuro, por exemplo, à noite. Então você está com um apagão, por exemplo, elétrico, e aí chega de noite, você tem que ter. Eu recomendo, inclusive, velas de 7 dias. Tipo, eu quero botar velas em 2 cômodos da casa para ficar direto, tanto de dia quanto de noite. Ou apago de dia e tal, e ligo à noite. Então você vai e bota a vela de 7 dias naqueles cômodos, que aí você tem uma base ali de uma iluminação mais rápida para você poder ficar transitando pela casa. Além do mais, tem aqueles lampiãozinhos lá que eu já coloquei, que é muito interessante. Fazer que é de azeite. Então, se você tiver um estoquezinho de azeite, dá para bastante tempo. Próximo. Aqui são sacolas plásticas. Geralmente, quando eu faço compras no Atacadão, eu compro 150, 200 sacos desses. Aí vou gastando e depois vou repondo, não é? E o porquê disso? Porque vai ser uma das coisas que vocês mais vão precisar. Vocês não vão poder ficar com entulhos em casa, nem com lixos, nem com nada. Então, são questões que vocês vão ter que se adaptar, vocês vão ter que ter dentro de uma possível passagem do planeta ou de algum outro tipo de catástrofe, algum problema, para que vocês possam tirar o que já não é prestável dentro de casa e dar alguma destinação a esse saco, né? Próximo. Outras questões também que vocês têm que ter são questões aí de água sanitária, sabão em pó, pano de chão e vassoura. Sempre é bom ter. Não precisa ser o sabão em pó daquele mais sofisticado do homem, que é caríssimo, não sei o quê. Você pode comprar qualquer um. O importante é que você tenha a facilidade de poder fazer a limpeza do seu imóvel. Porque o ser humano ele tem uma propensão a ficar muito exposto à questão de germes e bactérias. E isso aí pode complicar demais para a pessoa poder pegar doenças, não é? Próximo. Remédios, também é muito importante a pessoa ter remédios em casa. Inclusive aqueles que puderem ter, até antibióticos e tal, de alto espectro. É muito interessante porque dentro de um eventual problema que você tem que ficar mais tempo dentro de casa e não possa sair, como foi o caso dessa pandemia agora, né? Mas que em alguns determinados momentos, alguns ainda podiam sair. Agora, imagina aquele que você não vai poder sair mesmo. Você tem que ficar ali e esperar para saber qual vai ser o resultado final. Então, é bom sempre ter aspirinas, essas coisas todas, os remédios mais cotidianos, aí, remédios que a pessoa venha precisar. O próximo. Aqui tem kits de curativos, também é importante que vocês tenham, inclusive termômetros, esse negócio, né? Iodo, soro fisiológico, essas coisas assim, vocês têm que ter fita adesiva, luvas descartáveis, essas caixinhas são até baratas, vocês compram no Caçula, em outras papelarias, essas kits de luvas descartáveis. Às vezes, eu compro para trocar jato de tinta da impressora e eu sempre mantenho meu estoque, porque você pode precisar disso aí para efeitos curativos e outras coisas mais. O próximo, por favor. Enlatados. Fernando, outro dia também já teve pessoas que comentaram comigo, mas eu já vi tipo de sobrevivencialismo que as pessoas botam em garrafa PET e aí elas dizem que dá para durar 10 anos, botar arroz e tal. Bom, primeiro você vai ter que ter uma grande quantidade de garrafa PET para fazer. E segundo, eu não aconselho. Por quê? Porque para você tirar totalmente o vácuo, você tem que bater ali uns 10, 15 minutos até socar tudo. E depois você tem que jogar um algodão com álcool lá dentro.
e acender o foguinho e fechar em cima, rapidamente. Agora, imagina isso, você vai, pô, de repente está dentro de casa e provoca um incêndio. Complicado. Então, acho assim, a questão melhor hoje é fazer como eu faço, compra uma caixa fechada de lata de sardinha, uma caixa fechada de latas de salsicha, vocês podem comprar aquele fiambre, ele por exemplo, 10 anos de duração, o fiambre, que é aquele presunto, ele tem um índice de proteína muito grande. Então, assim, se você comer aquele fiambre, por exemplo, um pedacinho daquilo ali, você vai ter, o teu corpo vai ter com uma reposição de proteína muito forte. Aí você vai entrar também no aspecto do sódio e tal, que também tem excesso de sódio, mas dentro de uma sobrevivência, você tem que ir pelo lado mais fácil, nunca pelo lado mais difícil. Próximo. Conservas de doces. Bom, como vocês sabem, né, uma parte aí que pode estar me assistindo, eu sou aficionado por doces. E, assim, o doce, em determinado momento, chocolate, doce, eles levantam a moral bastante. De repente você está muito tempo trancafiado, fechado. E aí você tendo café, você tendo doce, chocolate, aquilo ajuda muito você a não só estabelecer a questão da sua glicose, né, a manter tudo direitinho, seu corpo com a regularidade, mas também vai ajudar você a manter o seu moral elevado. O próximo. Aqui eu dou aqui um exemplo do Nescafé, porque eles têm esse sistema aí em lata para quem quiser ter esses cafés para a questão de sobrevivencialismo. É interessante que a pessoa tem e vai usando. À medida que for vendo que vai vencer, vai usando e vai comprando novo. E o porquê disso? Porque a pessoa tendo isso aí, o café parece que não, ela levanta muito a pessoa. E quanto mais coisa tiver que faça com que você tenha menos estresse, melhor, né? Próximo. Açúcar. Aí eu botei vários tipos de açúcar, porque tem gente, Fernando, eu uso mascavo. Eu, por exemplo, uso demerara. Eu adoro mascavo, mas é mais difícil de encontrar do jeito que eu gosto, né? Mas, por exemplo, tem o demerara, tem o refinado, tem o cristal, tal. Todos eles, nesse momento, vão ser bons para você. Independente se o açúcar refinado faz mal à saúde e tal, mas você tem que ter alguma coisa que realmente é doce, que você possa se levantar, entendeu? Para não ficar tão exposto a ficar ali, pô, isso que não passa, e aí começa a rolar questão de estresse, uma série de situações, né? Há quem diga até que chocolate é anti-estresse. Vamos lá, o próximo. Aí tem a questão do chocolate, né? Que é bom a pessoa também ter em casa alguma coisa, né? De chocolate, principalmente aqueles que não precisam tanto de geladeira. O próximo. Nós temos aí a questão da barra de cereal, né? A barra de cereal ela é importantíssima, ela relativamente não é muito cara, e a pessoa pode ter 3, 4, 5 caixas fechadas, e isso aí vai ajudar muito numa questão de sobrevivencialismo. Tipo, às vezes a pessoa não está com grande quantidade de negócio de comida e tal. Comer uma barra de cereal dessa, ela tem proteína, ela tem carboidratos, ela tem todo uma série de nutrientes que pode ajudar a pessoa a se manter por um bom tempo, pelo menos alimentada de alguma forma. Não vai ser o ideal de uma comida quente, evidentemente feita no fogo, mas ajuda bastante. Próximo. Pilhas, né? Isso é muito importante, você ter pilhas, né? Pode ser daquela palito e a outra também é do AA, né? É interessante. Próximo. Fósforos também, né? É muito interessante você ter caixa fechada, por exemplo, de fósforo. Fernando, meu fogão é elétrico. Tá, tudo bem. Aí deixou de ser elétrico porque faltou de um apagão de luz. Você tem que ter o fósforo, até para acender vela, para acender uma série de coisas. Então, você tem que ter. Geralmente, eu compro um pacote fechado, que vem com várias grosas ali, vários fósforos. Então, eu tenho tanto do pequeno como do longo, guardado. Se houver algum problema, eu posso me utilizar de qualquer um deles. Próximo. Canivete suíço, quem puder comprar, é muito interessante, porque ele é multifunção, e às vezes, nessas horas, a pessoa, às vezes, não tem determinados tipos ou deixou de ter e tal, questões para poder usar para a sua sobrevivência, e ele tem praticamente uma gama aí de utilidades aí, desde pequeno canivete até tesoura, e uma série de situações que pode ser usado no dia a dia, abridor de lata, tudo isso. Próximo.
Fitas, é bom ter fita isolante, teflon e fita crepe, se houver algum problema em casa, para a pessoa poder fazer um conserto, alguma coisa muito rápida, né? Próximo. Caixa de ferramenta. Então, muitos eu acredito que já têm essas caixas em casa, é interessante que tenha, porque de uma hora para outra pode precisar de fazer pequenos reparos, e isso aí vai ser primordial. Próximo. Pregos e parafusos, também, muito interessante que vocês tenham essas caixas. Isso aí geralmente vem de kit no Mercado Livre e já vem com vários parafusos, buchas e tal. É interessante que vocês tenham isso, porque pode precisar de vir a fazer algum tipo de conserto tal que envolva esse tipo de questões de prego, parafuso, e aí vocês tendo, pelo menos, já vai ajudar bastante. Próximo. Não menos importante, papel, toalha, guardanapos e papel higiênico. Isso é muito importante, principalmente papel higiênico. Então, por exemplo, esses rolos 16, eu já tive época de ter 8 pacotes desses. Aqui eu vou tirando, ele é quase que infinito o tempo dele de duração, a validade. Né? Então, assim, é interessante você ter, não custa tão caro, dependendo da marca que você vir no supermercado, e você ter, às vezes, isso aí para você e sua família é interessante, porque isso é um dos itens que vai ajudar bastante na questão de higienização da pessoa e da família dela. Próximo. Caixas com lenços umedecidos, esse é muito importante, principalmente se depois a pessoa ficar um longo tempo sem, por exemplo, ver água, inclusive para banho, ou está usando a água para a sobrevivência dela, pessoal. Então, o que ocorre? Aí você tendo o lenço umedecido, você pode pelo menos passar em determinadas partes do corpo e com isso você praticamente ficar, pelo menos com um banho tomado, de alguma forma você vai ficar limpo, né? O próximo. Uma coisa que eu aconselho, principalmente, é ter pasta de dentes, sabonete, nunca deixar de ter, né? Até com algum estoque. E, assim, entre o enxaguante bucal e o Malvatricin, eu ficaria com o Malvatricin. O enxaguante bucal você pode até usar para efeitos de uma higienização mais rápida, mas o Malvatricin, por exemplo, se te der um problema em nível de bactéria na área bucal, por exemplo, o Malvatricin ele tem esse poder de realmente, você botando com um pouquinho de água morna, recuperar a saúde bucal rapidamente, né? E já o outro é mais para higienização, limpeza. O próximo. Aqui são kits principais de sobrevivência, isso aí você acha em Mercado Livre, em outros, é bom você ter isso aí, ter essa montagem, se você tiver que sair em campo externo por algum motivo, de repente não deu mais certo ficar em casa, você vai precisar de sair para campo. Então, é interessante ter. Próximo. Aí nós temos aí a questão da mochila de sobrevivência, que também pode ser comprada e vendida em alguns sites aí que vende. Veja bem, não estou fazendo propaganda de nada aqui não, nem de uma empresa, não ganho nada com eles, tá? Estou só dizendo onde vocês podem encontrar, de repente, sair mais rapidamente. Próximo. Aqui, kits de emergência para ser na residência, né? Lanterna, isso eu já passei para vocês enlatados, água, curativos e tal. Próximo. Aqui, o interessante, eu tenho um radinho de pilha e devo estar agora adquirindo posteriormente, além daquela bombona de 250 litros para deixar na subida das minhas escadas que vai para a laje, né? Para pegar a captação de água de chuva, né? Eu tenho esse radinho, por exemplo, da esquerda, eu tenho ele, que ele é de pilha. Mas, Fernando, e quando acabar as pilhas? Tá, tudo bem. Tem um radinho de 12 faixas que você compra na internet, que ele é por energia solar também. Então, essa energia solar dele, ele tem umas baterias de lítio por dentro que recarregam, por exemplo, de dia, e você pode ir utilizando ele para escutar. E por que é importante você ter o rádio? Porque vai ser talvez o único meio que você ainda vai conseguir, dependendo do número de faixas que ele tiver, escutar alguma coisa de alguém que está transmitindo em algum dial daqueles ali. Então, de repente, você conseguiu encontrar uma emissora tal, afastada, mas que está dando uma posição do que está ocorrendo e como estão as situações. O rádio vai ser a principal situação,
né? O principal caminho que vocês vão ter para poder conseguir ter acesso a algum tipo de informação que vocês não estejam conseguindo. Isso dentro de uma estrutura daquilo que você não pode sair de casa de jeito nenhum. Próximo. Rádio amador. Bom, para aqueles que sabem operar, eu não sei operar isso, nunca operei. Dizem que também não é tão difícil, mas quem puder ter um rádio amador, ou quem já tiver, é interessante que mantenha ele ativo, tudo direitinho, porque vai ser uma das coisas que realmente vai ser um meio de comunicação entre pessoas, né? O próximo, por favor. Placa solar portátil. Fernando, tudo bem, eu ter o rádio amador, ter isso, ter aquilo e tal, mas como eu vou fazer para, por exemplo, se eu não tenho luz, como vai funcionar? Placa solar portátil. Você tem a placa solar para carregar smartphone, você tem essas que são dobráveis, inclusive, que você pode ligar, ela vai alimentar, por exemplo, vai alimentar corrente para você ligar um ventilador, uma geladeira. Claro que não vai ser igual tu encher a tua laje de placas solares, né? Que aí vai abastecer tua casa inteira. Mas, por exemplo, uma situação de emergência, para ligar uma televisão para ver se tem alguma emissora transmitindo, um rádio, alguma coisa, é muito importante você ter isso. Próximo. Aqui eu botei modelos de placa solar on-grid e off-grid, né? On-grid, ela capta diretamente do sol. Off-grid, ela consegue também carregar uma bateria e você, à noite, por exemplo, quando não tem luz solar, você pode utilizar essa bateria aí, não é? Bom, a princípio, pelo que eu botei lá em cima, seria mais para de dia, né? E você, à noite, praticamente teria que ter uma alimentação por bateria, mas fica mais complicado para quem não entende muito disso. Acho que pode, por exemplo, você botar até na sua janela de casa, por exemplo, virada para o sol, ela vai estar captando aquela luz solar, né, por dentro e vai, evidentemente, estar gerando algum tipo de energia. Próximo. Isso aqui eu botei mais, evidentemente, para... Isso é uma arma Prime Guns, pistola C11 6mm, de CO2. Ela não é uma arma convencional comum, ela é só uma pistola de dissuasão. Ela é usada para brincadeira, né, para o cara ficar tirando de lata, ficar treinando e tal. Essa foi lançada há pouco tempo pela Rossi. Quando você compra o kit, vem com 100 CO2 desse, e tem kit que vem até com 2.000 bilhinhas daquela. E cada pente leva 15 bilhas. E o porquê que às vezes é bom você ter uma coisa dessa. Veja bem, eu não estou estimulando ninguém a armamento, porque isso aqui é um armamento de brinquedo, isso não é um armamento de coisa. E o porquê que é interessante você ter? De repente, alguém está querendo invadir tua casa ou tem algum problema, geralmente essa bilha a 10 metros de distância ainda dá uma dorzinha considerável na pessoa, ela sente uma dor. Então ela vai pensar até que foi acertado por algo maior, e ela vai, evidentemente, sair de perto de você, e com certeza ela não retornará mais, porque achará que você está armado, e pode ser de grande utilidade para aqueles que queiram ter pelo menos guardado em casa. Ela não tem poder praticamente mortífero, mas assim, dói, né? E se doer, tudo que dói o ser humano se afasta. Então, assim, pode ocorrer dentro de uma grande catástrofe, ou de questões aí de blackout, ou problemas que possam ocorrer, de algum meliante, alguma coisa, vendo que, de repente, o caminho pode estar livre para certas situações, o cara querer fazer um teste para tentar ver se consegue pegar alguma coisa de alguém. Isso aí já seria um meio que você teria, até porque ele não vai estar sabendo se aí é uma arma de verdade ou não. Bom, isso aqui eu botei só como um termo mais elucidativo, né? Eu vou até mais à frente estar comprando uma dessa para deixar guardada. Ela parece que, se não me engano, está custando R$750, 800, mas o objetivo dela é de dissuasão, ou seja, dissuadir qualquer tipo de meliante, pelo menos numa situação que o cara vem e que você possa, através daquele pequeno impacto que ela dá, né, a pessoa pensar que foi alvejada e sair correndo e não te perturbar mais. Próximo, por favor. Aqui é o fim dessa apresentação do planeta Nibiru. Eu vou entrar nos slides extras, né, que eu fiz. E assim, aconselho que vocês vejam os slides anteriores na palestra número 1, que para vocês terem uma ideia melhor com relação ao planeta, porque ali já tem bastante teoria, bastante
vocês vão encontrar bastante coisa, né? Bom, aqui nós estamos no slide extra, né? E eu teve pessoas que assistiram a live anterior e por um erro meu, eu até peço desculpas, inclusive a doutora Cristiane, que ela que passa aí e faz isso gentilmente, eu agradeço muito a ela, de coração, né? E eu estava falando sobre a visualização do planeta de Nibiru na data de hoje. O próximo, por favor. Já estava quase incorrendo no mesmo erro, né? Então, essa foto da esquerda de Nibiru, com a coma dele, com a cauda, dizem que foi tirado por um astrônomo amador brasileiro, que não quis se identificar, ficou no anonimato. Ele tem um telescópio de 200 milímetros, se não me engano, que é desse que a pessoa usa até um notebook do lado, ele não acessa direto olhando, ele tem é operado por notebook. E esse da esquerda teria sido, não sei se foi um astrônomo brasileiro de São Paulo, se foi do Nordeste, foi um astrônomo brasileiro amador. Ele não quis se identificar na época para evitar problemas, retaliações, uma série de situações. O da direita foi um astrônomo norte-americano, amador também não quis se identificar. Ele fotografou, né, conseguiu fotografar com esses grandes telescópios, né, de 200 milímetros, né, que também não é igual de um laboratório de astronomia, mas a pessoa consegue observar. Esses telescópios, geralmente, eles oscilam na faixa aí de 15, 20 mil reais para a pessoa ter. O meu é um Greika, que eu até mostrei lá, mas ele alcança só o planeta Júpiter, você vê ele longe ainda, o planeta Júpiter, e um pontinho vermelho distante, que não se pode identificar se é Nibiru. Então, esse meu Greika, ele é um valor bem baixo, né? Na órbita aí perto de R$ 1.000, mas não é igual você ter um telescópio aí na faixa aí de 15, 20 mil reais, 10 mil. No mínimo, você vai ter que ter 150 milímetros, tá? Para poder verificar esse planeta. O próximo. Esse aí a gente já viu, né? A questão da rota elíptica de Nibiru. O próximo. E aí, para os que não pegaram a primeira live, Nibiru seria um planeta pertencente ao nosso sistema solar, também conhecido como Absinto, Hercóbulos, Planeta X, Marduk, Nêmesis e etc. Cada civilização deu um nome para ele. Na Bíblia, ele é conhecido como Absinto, na Bíblia Sagrada Cristã. Este planeta teria grandes proporções, se move numa linha elíptica, mantendo-se de sul para norte e contrária em relação aos demais planetas contidos no nosso sistema solar, adentrando nosso sistema a cada 3.600 anos entre as órbitas de Júpiter e Marte. Próximo. Aí, esse é um telescópio para quem que for querer ficar pesquisando. O mínimo vai ter que ser esse aí que você vai ter que comprar se você quiser ficar pesquisando Nibiru, né? O telescópio profissional equatorial newtoniano, amplitude 2.100 por 1.400 vezes 150 milímetros. Telescópio refletor equatorial profissional newtoniano. Possui abertura de 150 milímetros, 6 polegadas e distância focal de alto alcance, de 140 milímetros. Então, esse aí seria o mínimo para você poder se aproximar e conseguir, dentro do horário em que ele está se pondo e aparecendo, né, no nosso nascente, aí, a questão que vocês têm, ele se põe num determinado ponto e depois nasce no outro ponto. Então, vocês conseguiriam ter a visão, vocês conseguiriam enxergar Nibiru, ainda que com alguma distância, mas vocês conseguem. Próximo. Aí a posição de Nibiru no perigeu em alinhamento com o planeta Terra. Depois que eu fiz a primeira live, se não me engano foi 29, no dia 30 ele entrou em alinhamento, foi dia 28, se não me engano, no dia 29 ele entrou em alinhamento com a Terra e o Sol, ficaram alinhados, e aí deu o grande terremoto do Alasca, foi 8,2, depois deu outros grandes terremotos, que eu vou mostrar aqui, e aí foi complicado, e por coincidência ele estava em alinhamento. O próximo, por favor. Posição de Nibiru no perigeu, em alinhamento com o planeta Terra e o Sol, né? Então, aqui está Nibiru, aqui está a Terra, e depois vem o Sol. O próximo. Aí está o traço aí entre Nibiru, a Terra e o Sol, o alinhamento perfeito aí. Aqui foi o alinhamento em relação ao nosso Sol passando pela Terra, Earth, né, em inglês. O próximo. Aqui foi o alinhamento de Nibiru em relação à Terra, né, Earth. Vocês vão ver ali. Agora o próximo.
aqui está em relação ao apogeu, né? Se tivesse, por exemplo, a Terra tivesse atrás da linha do Sol, ele estaria na situação em apogeu, o alinhamento da Terra entre a Terra e o Sol, né? Então, praticamente, quase que o alinhamento seria o Sol em primeiro e depois a Terra. Aqui, o próximo, visão geral do planeta Nibiru. Deixa eu ver se eu tenho aqui Nibiru. Qual slide foi? Tá. Por gentileza, a senhora podia ir no slide 7, doutora Cristiane? Então, o slide 7, vocês vão ver aí Nibiru. Ali tem umas coordenadas que estão ali, o azimuth, para vocês botar no telescópio, a altitude, tem tudo isso aí, o horário, por exemplo, que foi detectado. E aí vocês vão ver ali, inclusive, as coordenadas, 21 graus, 41 e tal. Vocês podem, baseados mais ou menos nisso aí, vocês podem, de repente, conseguir detectar ele. Veja bem, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês são pesquisas minhas e pesquisa de outras pessoas que também estão no mesmo grau de estudos. Então, nada tem a ver com nada com relação a ciências astrológicas, estudos, questão de universidades, nada tem a ver com isso, tá? São pesquisas minhas. Vamos para o slide 12, por gentileza, doutora? Bom, triângulo de terremotos de Carlos Munhoz Ferrada. Eu tinha falado isso outro dia e fiquei devendo de trazer num slide extra. Esse triângulo de Carlos Munhoz Ferrada dizia o seguinte, que era um triângulo perfeito. Ou seja, quando tivesse um terremoto ao mesmo tempo no Peru, no Chile, próximo à Grécia e na Indonésia, em determinado ponto, se esses aí se dessem, segundo eu entendi, ao mesmo tempo, você teria um tremor de terra em nível global, né? Um terremoto em nível global. Outro dia, por exemplo, vocês vão ver aqui, esse triângulo ele se formou, porém, entre no dia 29 e 30 de julho. Porém, não foi ao mesmo tempo, foi um pouco aqui, um pouco ali e tal, com grande intensidade. O próximo. O slide 13 aqui, nós temos aqui, né, a posição do triângulo de Carlos Munhoz Ferrada. Vamos ver aqui agora. O próximo. O slide 14, no triângulo de terremotos, aí eu tirei aqui, ó, eu printei porque eu tenho o aplicativo de terremotos que eu acompanho no meu celular. Deu 6,1 na escala Richter o alinhamento da Terra com o Nibiru em 33 graus de profundidade, no Peru. Aí, o próximo. Isso foi 30 de julho, às 2h10 p.m. O próximo slide agora, vamos aqui ao Chile. Às 9h14 a.m., nós tivemos também um terremoto de 30 km de profundidade, 5,1 no Chile. O próximo. Depois aqui na Grécia, nós tivemos também, em 1 de agosto, a 1h31 da manhã, 11 km de profundidade, 5,7. Próximo. E nós tivemos na Indonésia um de 6,6, que foi um mega fabulástico, com 30 km de profundidade, também dentro da linha de triangulação de Carlos Munhoz Ferrada. Próximo, por favor. Esse já seria do Alasca, não é? Terremoto de 8,2 na escala Richter. Próximo. Aqui é um comercial da FEMA, da Agência Federal de Gestão de Emergência. Ele está em vídeo, eu vou pedir à doutora Cristiane que acione o vídeo, né, dê o play. São pequenos comerciais. Por exemplo, a FEMA nos Estados Unidos, ela automaticamente orienta como as pessoas devem fazer em relação a grandes catástrofes. Vocês vão observar o próximo slide, por favor. Aí vai entrar um vídeo aí, né, que eu não sei se o pessoal vai conseguir assistir, né? Tomara que consiga.
Doutora Cristiane, tenta dar um play nele aí e ver se ele de repente começa. Não vai, doutor. É o problema do slide. Ah, tá. Pô, que pena. É um filme de 1 minuto e pouco, né, que eles passam. Eles começam com um dinossauro, né? Eles começam com um dinossauro e depois aí eles vão passando uma série de situações. Esse do próximo slide que está seria de um comercial também de uma empresa que fez com relação à questão de arrebatamento, grandes catástrofes, esse negócio. O próximo aí seria da Nike, né, onde a pessoa vê, inclusive, invasão extraterrestre. Né? Aí eu pergunto, para vender um tênis, para que precisa fazer um comercial desse? Né? Bom, o próximo slide. Temos aí alguns filmes que eu selecionei para vocês dar uma olhada. Quem tiver interesse, vai muito de encontro ao Planeta Nibiru, né, que fala sobre ele. Star Trek, Além da Escuridão. O próximo, por favor. Prometheus, né? Inclusive, vocês vão ver o disco colado nele, o primeiro filme da saga. Próximo. Impacto Profundo. O filme Armagedon, o próximo. 2012. Por incrível que pareça, os americanos tinham que botar o nosso Cristo e o nosso Corcovado aí como tema do cartaz do filme. Por que eles foram botar logo o nosso? Por que não botaram o deles, né? Estátua da Liberdade. Muito interessante isso. Né? Foi botar o Cristo Redentor e o nosso Corcovado e um grande tsunami aí enchendo tudo. Né? O próximo. O filme O Dia Depois de Amanhã, porque há uma previsão de uma nova era do gelo, né, por um tempo. E a gente tem visto e acompanhado isso no Brasil, né? Um país eminentemente tropical e, de repente, do nada, está começando a congelar. Né? Coisa normal. O outro filme, por exemplo, próximo, é o Independence Day. Aqui foi o que eu falei com vocês, o Cyber Polygon. Ele teve agora... Próximo. O próximo slide. O Cyber Polygon, devemos esperar para 2022 uma nova pandemia, dessa vez digital. Eles fizeram aí vários testes agora em julho, inclusive tiveram lá um evento e tal, simulando uma eventual pandemia digital que pudesse deixar o mundo inteiro, tipo assim, refém, você ter que ficar em casa, não poder sair e criar uma série de situações lógicas. Bom, se acontecer, que eu espero que nunca aconteça, né, eu acho que vocês devem ter aquela sugestão minha de ter um pequeno estoque de alimentos em casa, nem que seja para 3 meses, já seria interessante. Aqueles que têm em casa, se puder não tem gás encanado, tem um segundo estoque de um bujão de gás, remédio, água, essas coisas todas. Tem a captação de água de chuva. De repente você não consegue, pode não ter água vindo pelo sistema da empresa de água, mas você vai continuar pelo menos tendo água para sobrevivência. É só pingar aquelas gotinhas lá e a água fica purificada e se é usada em camping, em pessoas que andam aí nas florestas e tal, é muito usado isso para purificação de água de rios e tal, que a pessoa pega e bota no cantil. Não é? Então, assim, o próximo. Aqui é o fim da minha apresentação dos slides extras. Quero agradecer, em especial, a doutora Cristiane por ter me auxiliado aí, passar aí os slides. Sei que isso aí é terrível, a pessoa, evidentemente, fica presa a uma situação ali, né? De passar. Agradeço muito a senhora por ter ajudado a mim e, com certeza... Tenha certeza, senhora, de uma coisa, muitos vão chegar e jogar trash. Só o dia que acontecer que a pessoa vai se lembrar que um dia alguém lá atrás falou de uma possibilidade. Né? Outros, com certeza, vão estar interagindo e, de repente, para mim, eu ficaria muito feliz hoje se eu pudesse ter salvo uma pessoa. Imagina se pudesse ter salvo uma família. E imagina se eu pudesse ter salvo milhares de famílias, né? Com essa palestra aqui, e dentro do kit sobrevivencialismo, uma série de situações. Então, agradeço também muito ao Dr. Caio Mirabelli, que me deu essa oportunidade de, através do canal dele, poder falar. Já era para ter feito há 4 anos atrás com ele, problemas de saúde e até familiar não pude fazer,
Era para ter ido com ele, inclusive, fazer essa grande palestra lá no anfiteatro, lá em Manaus, lá também, e nós íamos no mesmo voo, inclusive, mas tive problemas de saúde, não pude ir, e era até por uma questão de uma comunidade indígena, né, que se interessou pelo assunto também, né? E assim, eu fico à disposição, infelizmente, pelo tardar da hora, não tem mais como ver perguntas de pessoas, mas se tiver perguntas aí no canal, eu vou fazer o possível para passar para responder. Eu passo para a doutora Cristiane, ela responde, tá? Que eu não sei se eu vou conseguir responder direto no canal. E qualquer dúvida, eu estarei sempre à disposição. Eu tenho um senhor chamado Juscelino também, que agradeceu e compartilhar. E eu que agradeço a todos vocês por estarem perdendo esse tempo de repente estar vendo um jornal nacional, que a gente não passa tanta coisa assim boa para a gente, perdendo às vezes até uma novela para estar aí assistindo. Mas com certeza vocês vão fazer a diferença no futuro. Se um dia alguma coisa realmente acontecer, com certeza vocês vão se lembrar desse dia e vão se lembrar que já tem alguma coisa guardada em casa e já estarão prontos para um sobrevivencialismo. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite e estamos juntos. Fiquem todos com Deus.